Seja bem-vindo ao Advisor Tech da Tecnovix. Eu sou a Denis de Sá, Advisor de Tecnologia há mais de 25 anos e hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha querida Lígia. Prazer. Eu sou a Lígia Ribeiro, diretora de projetos. No episódio anterior, nós demos uma breve introdução sobre Advisor. Eu gostaria que a gente pudesse aprofundar um pouco mais nesse tema. Legal. Então, esse episódio nós vamos falar de o que é um Advisor de tecnologia e o que é o Advisor Tech. É isso mesmo? Isso, exatamente. Legal, muito bom. Bom, Lígia, eu acho que o Advisor ele tem uma consciência muito importante de simplificar. Você que é empreendedor precisa saber o que você está comprando, né? Quando você vai geralmente contratar uma contabilidade ou até mesmo um advogado ali para sua empresa como empresário, você sabe muito bem que você paga ali tipo um advisor também. Então, nós criamos ali um programa, né, que é uma Advisor Tech, que também, né, como toda empresa, ela tem a sua área de tecnologia, né? Poucas empresas sabem disso, mas todas as empresas têm. E nessa área de tecnologia, às vezes, é muito abandonada, né, pelas empresas de pequeno porte, médio, né? Sei lá, as empresas elas não olham para essa área. E o Advisor Tech, ele é um programa da Tecnovix no qual ele é responsável pela sua empresa para que você possa assegurar ela conosco, né? Para que a gente assuma o papel do advisor, que é um conselheiro, que é a pessoa que cuida do seu negócio. Mas, ou seja, nós temos a expertise da área de tecnologia, como um próprio advogado tem a expertise na área de jurídico, né? O contador tem a área dele, o marketing da mesma forma. Só a área de tecnologia que, infelizmente, ela não foi tão bem vista, né? Ou até mesmo olhada sempre como um custo, nunca como um investimento. Só que, pelo contrário, as startups e as grandes empresas, como mostram os números, elas conseguem crescer muito mais, fazer muito mais com tecnologia, né? Nós sempre fomos um fator muito importante do alcance dessas métricas dentro das empresas. Só que o acesso, que era realmente algo complexo. O Advisor ele veio para criar uma simplificação, né, desse acesso, porque nós criamos um quantitativo ideal para que o negócio não precise pensar em desenvolver algo, mas sim entender qual é o momento que ele está e se ele precisa de fato de uma automação, que é completamente diferente de uma inteligência artificial, que também é uma coisa importante, e também uma microaplicação ou desenvolvimento de um software, né? Ou uma landing page, dependendo do conceito que a empresa tiver, e também um diagnóstico e uma consulta técnica. Então, esses pacotes de serviços foram embedados, né, de uma forma assim, agrupados, né, para que pudesse entregar em quantitativos ideais de acordo com o tamanho da empresa. Então, hoje, a gente criou o Advisor justamente para olhar para o negócio da empresa e falar assim, cara, como que está seu negócio hoje? Quantos funcionários você tem? Você tem usado tecnologia para isso? Não? E o Advisor vai lá e entrega, olha, vamos fazer uma automação, que eu vou explicar também, acho que você vai me trazer uma pergunta. Tá anotadinho aqui. Tá anotadinho, tô com medo dessas perguntas, viu? Mas eu tô tentando ser mais simples aqui na explicação, se eu não estiver sendo bem simples, você me corrige. Mas o Advisor, ele tem esse papel importante. O nome Advisor, ele vem oriundo do conselho, né? É algo como uma pessoa importante, por isso que o Advisor ele tem esse peso, é pouco utilizado no mercado tradicional, né? Uhum. E nós estamos explorando ele agora como uma marca de um produto interno, claro, que nós construímos a partir de prestar esse serviço com excelência, como nós sempre fizemos, mas só que deixa a área de tecnologia com a gente, deixa que a gente resolve as suas dores, a gente vai entender sobre o seu negócio e toda decisão estratégica do teu negócio voltada à tecnologia, a Tecnovix vai cuidar
para você. Eu vi que você citou o termo inteligência artificial. Eu sei que muita gente tem... Quando se fala disso, fica com receio. Porque não entende ou pensa que é uma coisa muito robotizada, muito futuro. Mas a gente sabe que isso já faz parte do nosso hoje. Sim, sim. Você conseguiria trazer isso de uma forma branda e bem simples, como uma definição? Bom, Lígia, eu tento sempre, para as pessoas que não têm familiaridade com o termo técnico, eu tento criar alguns outros nomes para simplificar como é a inteligência artificial, não seguindo o conceito técnico, né? Mas esses outros nomes conseguem construir uma visão de que a inteligência artificial, na linguagem corporativa, é como se eu pudesse hoje comprar de fato um bebê que acabou de nascer. E esse bebê, ele tem um pai e tem uma mãe. E ali, naquele momento, ele vive numa casa que as pessoas falam uma língua, sei lá, português. E aí, outro bebê que nasceu em outra casa fala inglês, por exemplo. Aquela inteligência que está sendo formada naquele bebê, a cada dia que ele está indo para uma escola, aprendendo sobre outras coisas, sobre outros termos, a cada vez mais a nossa inteligência humana está sendo configurada como um aprendizado. Certo? A inteligência artificial, ela nada mais é que também um cérebro, igual um bebê que acabou de nascer, e que nós, como empresas de tecnologia, né, como a OpenAI e outras empresas que utilizam modelos, né, específicos, que têm funções específicas, inclusive, utiliza essas memórias completamente limpas, sem nenhuma instrução, e ensina para ela como ela deve se comportar, certo? E esse processo nós chamamos de treinamento. Então, a partir desse momento que esse treinamento acontece, nós podemos já dizer que essa inteligência é artificial. Porque a partir daí você já consegue utilizar os mecanismos da inteligência artificial a seu favor. Então, como todos os bebês que existem no nosso planeta, hoje já passam de mais de 1.000 modelos, 2.000 modelos já existentes, né, na Hubiface, que é um dos repositórios que mais conhecidos no mundo. Cada dia são publicados novos. Mais empresas têm criado seus bebês. Sim. Com propósitos de construir esses bebês de uma forma literal para atingir objetivos específicos, onde hoje as pessoas acham que ChatGPT é uma inteligência artificial, mas ChatGPT é uma plataforma, né? Ele não é inteligência artificial. O modelo GPT, ele é um dos modelos da OpenAI. Então, teoricamente, o resumo de uma inteligência artificial, ela se condiz exatamente da forma que você constrói. Então, acho que para quem nunca ouviu falar do termo, quando você está utilizando uma ferramenta como o OpenAI, por exemplo, a empresa OpenAI, Anthropic e outras que também existem, você está utilizando modelos que eles construíram, treinaram, capacitaram, ou seja, bebês, né, que foram construídos para que eles estivessem executando tarefas que você ficaria impressionado. Nossa, que capacidade incrível! Aí você pode chamar isso de uma inteligência artificial. Porque ela não é real a partir do momento que não foi criada por uma matéria real, né, como nós, seres humanos. Então, a inteligência artificial ela é criada através de mecanismos artificiais. Ou seja, os treinamentos, os dados que foram criados foram treinados para atingir aquilo. Então, isso é tão importante entender esse papel para que você, inclusive empreendedor, não caiam em alguns contos, né, de só falar eu estou usando inteligência artificial para o meu negócio. É muito amplo falar sobre isso. Sim, e quando você começa a falar sobre isso, nós sabemos que em conversa com clientes, principalmente, eles trazem sempre agrupado a parte de inteligência artificial, a automação. Certo, verdade.
É que são coisas diferentes, né? Exato, mas eles trazem no mesmo pacote. Qual seria a diferença, para clarear? Vamos lá. É porque hoje a inteligência artificial ela começou a ter mais acesso agora, né, para as pessoas. A gente já usa já há bastante tempo que nós estamos na indústria, né? Então nós já usamos TensorFlow, enfim, uma parte técnica aqui, não cabe o fórum ainda. Mas a inteligência artificial ela já existe há muitos anos. Só era pouco explorada e não tínhamos recurso computacional para isso. Mas a automação, ela já faz parte aí já de 10 anos, talvez, de algumas estruturas das empresas que precisam já pegar alguma coisa e levar para outro lugar. Por exemplo, eu tenho um Excel e dentro dele eu tenho uma linha com uma data de aniversário do meu funcionário. Que entram os dados. Que entram os dados, exatamente. A partir desse momento, quando eu conecto algumas ferramentas, como o Autonix, Zapier, Make, outras, existem várias, que conecta naquele Excel, ou até mesmo com o Python, que é uma das linguagens, né, mais tradicionais, que trabalham bastante com automação, conecta nesse Excel. E aí você fala, o que eu faço com esse dado? Eu faço o quê? Eu mando uma mensagem para o aniversariante do dia, porque há uma rotina que eu valido hoje dia tal, vou no Excel, vejo os aniversariantes do dia e mando uma mensagem. Isso não é inteligência artificial. Isso é automação. Então, quando você pega e começa a mostrar para as empresas, eu estou usando inteligência artificial. Não, você está fazendo automação. Exatamente. E às vezes são diferentes. As automações, elas têm papéis importantes junto à inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela tem a compreensão, às vezes, de um resultado, de uma automação. Agora, temos outras formas também, né? Que entra o fórum técnico, mas não cabe aqui. Mas a automação, ela tem um papel apenas de automatizar aquilo que é possível dentro do contexto visual, dados. Ou pego uma informação, levo para outro. Isso é o papel da automação. E reduzindo, obviamente, tempo de execução. Óbvio. Aí entra no papel do advisor, né? Falando assim do produto, claro, obviamente, a automação ela tem um papel mais importante de fazer uma atividade rotineira que não cabe a pessoa executar. Né? Então, a IA vai substituir as pessoas, o que está fazendo tal coisa. Calma lá, será que é a IA ou é a automação ou é o quê? Porque, né, são papéis diferentes. Às vezes tem gente confundindo tanto e contratando pessoas sem experiência que está jogando para a IA fazer coisas que nem necessita a IA fazer. E está gastando tokens, está gastando dinheiro, está gastando... Cara, isso é automação. Então, por que o chatbot veio antes da conversação, né? Que o chat, né? Que a gente conversa no WhatsApp de uma forma mais natural com algumas inteligências artificiais, alguns modelos específicos de conversação. Ele nasceu justamente para traduzir o que é realmente a inteligência artificial. Que aí são coisas que não cabe mais à automação. Cabe à inteligência entender o que aconteceu e trazer algo... Seria mais como um complemento. Um complemento, exatamente. Então, a automação ela tem esse papel, né, na empresa. Se você tem alguma coisa que é repetitiva, quem vai cumprir esse papel é as automações a partir dos dados ou processo que você tem. A IA ela vai cuidar do processo em si. Se ele está acontecendo bem... se ele deveria ter acontecido de forma tal e aconteceu de outra forma, né? Ela vai propor outros caminhos, outras soluções. A automação não, ela tem um caminho linear. Ela é fixa e nunca vai mudar. Não, perfeito. Você conseguiria trazer um caso prático de uma empresa que aplicou alguma automação que seja mínima, tudo bem, e que trouxe bons resultados? Cara, assim, boa parte das empresas... que nós atendemos hoje, as automações em específico, elas estão ligadas a processos de carregamento de dados, né? Limpeza, porque assim, mais na área comercial e na parte de coleta de dados, né? Principalmente casos na área comercial que trouxe um resultado absurdo, né? Na área dos SDRs, por exemplo, de rotinas que as pessoas iam lá no LinkedIn, no Instagram, em várias ferramentas externas e faziam tudo isso manualmente, demoravam horas. E isso uma automação, né, bem desenvolvida
foi lá e pegou esses dados e armazenou no banco de dados. A partir dali, processou e virou um lead. Cara, isso economizou horas e horas de um time comercial. Então, outros casos, por exemplo, se eu pegar uma automação dentro de um processo na área da indústria, que é uma das coisas que a gente também tem dentro da indústria, tem processos sem rotinas que são importantes para a diretoria e eram tratadas em diversas planilhas, diversos processos, vários check-ins que eram feitos, vários sites, né? E esses sites eram acessados de forma manual por pessoas. Assim como um acompanhamento básico através de dashboards, por exemplo. Exato. Dashboard, boa, é um dos entregáveis também no Advisor. Então, ou seja, o resultado final é o dashboard. Então, a partir daí, você consegue alimentar e enriquecer esses dados. Entendeu? Então, esses são exemplos práticos que aplicam-se à automação. Outros casos também, eu tenho, sei lá, 4 sistemas diferentes, 5 sistemas diferentes, e nenhum desses sistemas se conversam. Como eu vou fazer isso? É inteligência artificial? Não. É automação. Por quê? Eu preciso determinar o momento que eu pego a informação do sistema A, o que eu faço depois que eu pego da informação do sistema B, o que eu faço depois que eu pego a informação do sistema C e para onde eu levo essa informação, se eu vou para um banco de dados, se eu vou para um CRM. Quem vai determinar isso é o nosso especialista de automação. Sim. Né? Que ganhou força mais ainda agora com a inteligência artificial, porque antes essas pessoas elas eram mais utilizadas para esses processos que eu te falei, para pegar dados na internet, tratar, colocar dados. Agora não. Com a inteligência artificial, as pessoas perceberam que há uma grande vantagem de conectar os dados e o especialista de automação ganhou o protagonismo. Então, ele agora é uma das pessoas mais importantes hoje dentro de um processo de construção de inteligência artificial para o negócio, porque ele vai precisar entender as características do negócio da empresa, entender aonde estão os sistemas, onde os dados chegam. Esses especialistas de automação, eles utilizam algumas ferramentas tradicionais ou não, às vezes usam linguagem de programação mesmo ali para fazer esse desenvolvimento. E a partir dali, eles conseguem levar esses dados para qualquer lugar. Em uma empresa de pequeno porte, por onde você começaria uma automatização? Bom, assim? deixa Primeiro, qual tipo de empresa? Fala um negócio específico. Comércio, por exemplo. Comércio, vamos lá. Comércio, ele é muito ligado à venda transacional. Sim. Primeiro, eu preciso entender se ele, de fato, valoriza ou não o cliente dele. Se ele tem ou não os dados dele. Então, hoje há uma guerra muito grande sobre dados. Então, a primeira pergunta que eu faria, cara, qual sistema que você utiliza na sua venda transacional, lá no PDV, lá na ponta? Suponhamos que seja uma loja varejista de roupa, sendo mais específico. Pode ser? Pode. Tá. Eu vou pegar essa loja e vou falar o seguinte, olha, você trabalha com algum programa de recompensa do seu cliente? Você utiliza algum sistema de bônus ou cashback? Ou como você faz a venda no final? Como você se relaciona com o cliente? Normalmente, quase 90% das pessoas, o marketing resolve tudo. Verdade. O marketing vai lá, faz a automação dele, chega o cliente, eu invisto propaganda e resolve. E aí eu falo, tá, mas onde os dados chegaram depois que o marketing trouxe o lead para você? No WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é o grande vilão e o grande salvador do varejo. Sim. Eu falo que o WhatsApp ela é uma ferramenta incrível, né? Então, eu começaria por ali. Eu começaria a analisar o comportamento dos clientes que chegam de maneira estratégicas pelo WhatsApp, porque transacionalmente ali no dia a dia a venda é atendimento, balcão, ou seja, ainda eu acho que eu não recomendaria um investimento de sistemas de reconhecimento facial, porque acho que não faz sentido para uma pequena empresa. Mas para esse cliente que chega no WhatsApp, você começar a fazer um relacionamento com ele, né? Ou seja, saber ali os dados dele, já armazenar no seu banco de dados aquele telefone, aquele interesse que ele compra. Então, começar até mesmo com uma planilha básica de interesses para saber, assim, quanto tempo o seu cliente comprou aquela peça de roupa, por exemplo.
Ele comprou um vestido? Qual cor? Qual tamanho? Qual a preferência dele? Essas informações, não necessariamente você precisa hoje perguntá-lo. Só a rede social dele é suficiente e o WhatsApp ali para você trocar ideias com ele. Então, acho que esse seria o primeiro passo. O cliente que está na sua frente ali no atendimento, eu olharia para ele e, obviamente, teria que fazer super sentido eu questioná-lo e, olha, você quer se cadastrar no nosso programa de recompensa, tal, você quer deixar seu WhatsApp, e a partir dali você teria também o mesmo objetivo central de guardar esses dados. Então, a partir dali, você seria construir uma esteira de automação. Sim. Ou seja, fazer um mini banco de dados no Excel. Não estou falando nada... As informações. Pegar os interesses, informações. E aí, coisas mais focadas na inteligência, né? Então, assim, nós aqui do lado de cá, como Tecnovix, a gente sempre se preocupa como que você está usando a sua inteligência a seu favor, né? Então, hoje, pegar essas informações aí e colocar tudo dentro de uma planilha, sei lá, interesses, criar um código ali. Esse cliente gosta de um plus size, ele gosta de interesses de roupas mais curtas, decotes e tal. E aí, a partir dali, criar, nós chamamos de esteira de relacionamento. Olha o relacionamento de novo aí. E aí, com isso, você sabe o que você vai comprar e qual a quantidade, né, de pessoas que têm interesse naquele tipo de produto. E eu falo que o grande destaque de resultados das varejistas que estão online é conhecer o interesse deles dentro do e-commerce. Não sei se você sabia disso. Sim. Porque eles sabem quais categorias eles mais frequentam, porque hoje as ferramentas possibilitam, né, esses recursos, mas eu falo que no meio físico as pessoas não usam as mesmas ferramentas. Ou seja, eles descartam que o cliente comprou aquele vestido, entrou naquela peça, gostou, pegou na mão, tocou. No online, a gente guarda todas essas informações. Mas por que no meio físico você também não faz essa mesma coisa? Para que você possa criar o seu próprio banco de dados, que seja no Excel. Sim. Não estou falando nada complexo aqui. O Excel é uma ferramenta gratuita. Assim, né? Online, enfim. Tem um licenciamento. Mas temos aí uma possibilidade de usar o Google Sheets, né? E lá você vai colocar, olha, cliente A, interesse B. E aí você começa a nutrir esse cliente, que é um outro trabalho importante para saber antecipar uma oferta, antecipar às vezes o interesse, antecipar as promoções. E aí nós chamamos, né, essa ação de construir as automações para falar com o cliente. Então, a partir daí, uma própria lista, né, de transmissão que você categoriza até no seu próprio WhatsApp, por exemplo, grupos de pessoas que interessam por um determinado grupo de produto, você pode construir uma automação manual. Olha isso. O fato é que você vai cansar um pouquinho e você vai precisar de uma Advisor Tech para fazer isso depois automático. Mas começaria por aí, Lígia. Aproveitando esse gancho, existe eu vou usar o termo preconceito, que ao automatizar processos, a gente substituiria pessoas. Sim. Existe esse preconceito. Na sua posição, pelo conhecimento que você tem, em sua experiência, você concorda com esse raciocínio? Lígia, é uma das perguntas que são mais feitas hoje, Sim. Né? Não só pela automação, mas também pela inteligência artificial. Eu acredito que as pessoas que estão no lugar errado, sim, elas não mais permanecerão nessas posições. Eu não falo de uma substituição como se fosse algo negativo, mas sim, elas não vão mais exercer talvez aqueles papéis, até mesmo com uma própria revolução industrial normal. Né? Que a eficiência ela fica melhor medida, por assim dizer. Também, não somente pela eficiência, Lígia, mas também pela necessidade mercadológica, pelo fator econômico. Porque, assim, o que fez a necessidade da automação ou a revolução industrial, enfim, é o fator econômico. Sim. Hoje a precificação ela é um fator chave de sucesso, de compra. Então, o que adianta eu vender um produto que, sei lá, eu tenho uma consultoria, um diagnóstico, estava conversando com uma cliente ontem, que ela cobra 30 mil reais, por exemplo. Esse diagnóstico de 30 mil reais com tecnologia, com automação, ela pode cobrar 2 mil.
E ela pode atender muito mais cliente. Então, olha a eficiência. Olha o acesso que ela vai ter. Olha como que as coisas invertem. Às vezes, aquela empresa que está morrendo e está precisando de pessoas para ficar ali e não tem uma consultoria certa, por conta de ferramentas, por conta de automação, por conta de tecnologia, elas conseguem agora, com acesso, contratar essas soluções. Entendeu? Então, as pessoas, sim, que estão no lugar errado vão passar por um processo de reciclagem normal. Já se diz nos bastidores que terá, sim, um momento regulatório de tudo isso, de que a gente, de fato, pode ter uma parcela das pessoas que vão se beneficiar e outras parcelas vão precisar de um subsídio para continuar provendo as suas rendas básicas, porque, de fato, vai, né, nascer uma série de coisas que vão criar ali novas oportunidades. Mas eu vejo que essas pessoas que hoje estão fazendo essas funções, às vezes vão ter funções diferentes, que às vezes hoje nem existem. Sim. Então, às vezes, se você for olhar no mercado, às vezes tem pessoas, né, super ricas que pagam pessoas para ir lá conversar com ela, para jogar golfe, para jogar videogame, sei lá. Vai ter coisas que às vezes as pessoas hoje não fazem porque, entende? Então, as posições, né? As posições das pessoas vão ser diferentes. Basta as pessoas entenderem qual papel, qual jogo que ela quer jogar. Se ela quer aprender, se ela quer, né, entender esse movimento. Ou ajudar a empresa a passar por essa transformação e fato, estudar, ajudar o seu CEO ali, o seu diretor. Então, ou seja, o funcionário que estiver atento a esses movimentos, ele vai conseguir superar e vai usar as ferramentas ao seu favor, não ao contrário, como substituição. Então, hoje, o que nós, né, inclusive, estamos até fazendo? A ferramenta ela não é um substituto. Ela é aquilo que você não pôde alcançar de resultado. Perfeito. Então, ou seja, ela é algo que foi lá atrás um ponto que as pessoas... vai substituir. Não, você agora vai dar ferramenta para o teu funcionário. Ele vai tirar tantas pessoas? Ok, tem pessoas que não querem, então aí não tem jeito, né? Agora, se você que é um funcionário, né, você que está assistindo, pode ser um funcionário, por exemplo, que pensa como empreendedor também, quer ajudar o teu patrão, o teu CEO, o teu diretor, é você que tem que buscar essa ajuda para que você consiga melhorar talvez o seu processo de trabalho. Porque o mercado, depois que você sair dessa empresa, já vai estar exigindo isso. Não é porque você vai ser substituído nessa empresa, mas você já pensou nas outras empresas que também estão contratando? Como elas estão pensando? Então, existe um ditado, né, que é First AI, que a gente tem utilizado, né, e as grandes corporações estão usando também. Vai contratar alguém, você já testou na IA se é possível fazer com ela? Então, o que eu acredito que vai haver uma compressão de contratações. Isso já é uma realidade. Porque agora a ideia é olhar mais o que você tem, né? Porque nós vamos passar por uma fase, né, de entendimento, porque eu acho que nós estamos ainda no começo, né, das oportunidades que a IA tem proporcionado. Mas olhar para o teu time, prepará-lo e depois tomar as decisões estratégicas. Porque lá na frente, hoje, a IA está respondendo muitas coisas que quando a gente pergunta, ela fala, não, eu consigo fazer. Então, então vamos ajustar aqui com o time interno e vamos capacitar, você vai aprender mais isso, vamos complementar com isso. Então, eu vejo que a substituição ela é um peso para quem olha como um negativismo, como tudo na vida. As pessoas, né, podem relativizar o termo, mas a realidade ela pode ser diferente desde que você tome ações diferentes. Acho que é isso. Não, muito bom. Acredito que a gente finaliza esse episódio, então, nessa pergunta, mas acho que muito bem respondida. Nossa, você me botou na saia justa, hein, pessoal? Enfim, obrigado, prazer. Lígia, mais uma vez. Eu acredito que vai ser muito bom essas trocas, né? A gente está trazendo os nossos bastidores aqui e a Lígia está me colocando aqui na pressão. Né? Deixa ela chegar aqui com as perguntas mais chaves, né? Depois eu vou perguntar sobre você também. Eu quero saber como que funciona essas coisas que você faz aí, hein? Não, mas, gente, obrigado. Eu agradeço. Obrigado pela presença de vocês.
Acredito que, caso vocês tenham alguma pergunta, algo que possa complementar, sugerir, estamos aqui aprendendo junto com vocês. Grande abraço. Tecnovix. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.